Salve, salve pessoal! Estamos aqui mais uma vez para tratar dos assuntos do interesse das pessoas com ceratocone. Você que tem ceratocone, você familiar de quem tem ceratocone, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, participe. Aqui a gente sempre vem com bastante conteúdo. A gente não sabe tudo, ou melhor, a gente sabe muito pouco, mas esse muito pouco a gente tenta dividir o conhecimento com todo mundo e, acima de tudo, estamos abertos aí a trocar informações, tá legal? Posto isso, gente, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o assunto deficiência, pessoas com deficiência, o termo PCD, tanta gente conhece e sabe, ou pelo menos a maioria sabe, que o ceratocone por si só não é considerado deficiência legalmente, tá? Então a pergunta que fica é: quem tem ceratocone é deficiente? Como que a gente vai distinguir dentro do ceratocone quem é deficiente e quem não é? Pois bem, gente, as regras estão longe de ser as ideais, né? Então, como vocês sabem, eu escrevi um livro que é uma pergunta. O título do livro é Ceratocone, uma deficiência? Interrogação. E quem leu o livro, ou para quem pretende ler, eu já posso adiantar que é uma resposta a isso. Se eu, particularmente como autor, se eu reconheço o ceratocone como deficiência, tá? Já adianto que a resposta é sim. Leia o livro, né? Quem não leu ainda leia. Quem leu sabe por que eu justifiquei lá por que eu considero deficiência. Mas vamos lá, legalmente hoje em dia não é considerado uma deficiência. Então, como que a gente pode enquadrar, tá? Pessoal, devido ao ceratocone avançado, algumas pessoas chegam a perder a visão, tá? É muito raro, tá? Essa perda de visão progressiva, ela não é total, mas ela é considerada cegueira para fins legais, que a gente fala, tá? É quando a tua visão é tão ruim, é tão turva, é tão embaçada, enfim, uma visão péssima, que você não consegue enxergar minimamente, né? Isso está muito ligado à acuidade visual. Eu estou pensando em fazer um vídeo para explicar exatamente a acuidade visual. Então, quem não entendeu bem isso ainda, fique esperto, se prepara que no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, legal? Acuidade visual, me cobrem, tá? Então, acuidade visual acima de 20/200, que significa exatamente o quê? Tá? Vamos já dar uma palhinha do que a gente vai tratar no assunto do outro vídeo, tá? Significa que uma pessoa, o que você enxerga a 200 metros de distância, uma pessoa que tem a visão normal enxerga a 20 metros, tá? Quando você chega nessa situação, a tua visão ela já é considerada legalmente, você já é considerado cego, tá? Não seria uma cegueira total, gente, entendam isso, por favor, tá? Seria uma visão tão ruim que você não consegue fazer as tarefas diárias, tá? Então essas pessoas que têm a visão acima, a acuidade visual acima de 20/200, ou abaixo, melhor dizendo, né, que é tão ruim que está nesse grau, já são consideradas legalmente cegas. Então a gente consegue enquadrar essas pessoas, tá, como deficiente visual, portanto PCD. Porém, o ceratocone tem uma questão. A gente tem o óculos, a gente tem a lente de contato, a gente tem o anel de Ferrara e o transplante, tá? Além do crosslink, que não conta aqui, tá? O crosslink só serve para barrar o avanço da doença. Ele não é considerado, vamos dizer assim, uma correção para a visão, tá? Então, se você, por exemplo, tem a visão sem a lente de contato, sem a lente rígida, escleral, qual seja, nessa situação de 20/200, mas com a correção você enxerga bem, então você não é um PCD, tá? Beleza? Vou falar um pouco da minha situação, que eu uso óculos. Muita gente me pergunta do óculos, tá? Então o meu óculos, por exemplo, do lado esquerdo, ele me dá uma boa visão, tá? Ele me dá uma visão bem, assim, considerável, tá legal? Então o que acontece? Eu consigo enxergar com o olho esquerdo usando o óculos. Porém o óculos não adianta para o lado direito. A minha visão com o óculos no lado direito é 20/200, já se enquadra como cegueira legal de um olho, tá? Então o que acontece na minha situação? Eu sou monocular
devido ao ceratocone. Por isso eu tenho meu laudo PCD, tá? Aí vão me perguntar, Thomas, e a lente? Gente, eu passei anos tentando usar a lente, tá? Anos, nunca me adaptei, tá? Nunca consegui, primeiro, nunca consegui ter uma boa visão e nunca consegui usar a lente propriamente dito, porque o meu corpo rejeita, o meu organismo rejeita, tá? Então isso foi esclarecido até eu conseguir o meu laudo PCD. Eu tive que passar por muitos médicos e explicar que eu não consigo usar a lente, tá? O meu caso é indicação de anel de Ferrara. Porém, gente, tem uma questão que vocês precisam entender. Nenhum paciente é obrigado a fazer a cirurgia ou o processo cirúrgico. Isso vai do interesse do paciente, da vontade do mesmo, tá? Então o médico prescreve e você decide se você quer fazer ou não. Eu optei na minha vida por não fazer anel de Ferrara e por não fazer o transplante, tá? Eu já cheguei a estar na fila, não tenho interesse em fazer o transplante. Eu estou com 40 anos, estou com 39, estou adiantando a minha idade, mas enfim. Nessa idade, o ceratocone já está controlado, digamos assim, então eu sei que eu vou ter uma visão razoável com óculos, né, do olho esquerdo e que não vou enxergar do olho direito. Para mim, tá normal isso, já é aceitável, fui atrás do meu laudo PCD e cada dia mais estou indo atrás dos meus direitos como pessoa com deficiência, tá? Por que eu optei por não fazer os procedimentos? Porque eu não quero correr os riscos dos procedimentos. E por tudo que eu tenho estudado, nenhum procedimento me garante 100% de certeza que vai resolver o problema. Muito menos o transplante, que é muito agressivo, né? E que não impede que a doença volte, inclusive, né? Então para mim, um desejo meu, pessoal, eu não faço, tá? Então, assim, se você fizer o transplante e tiver uma visão boa depois do transplante, por mais que você tenha todos os problemas inerentes ao transplante, você não é considerado PCD. O que eu acho errado, porque a tua vida nunca mais vai ser normal. Se você implanta o anel de Ferrara, o intraestromal, como chamam, independente, tá? Você não é mais considerado, se você tiver uma boa visão, você não é considerado PCD. Eu discordo, porque para mim você está usando uma prótese. Para mim você é tão PCD quanto uma pessoa que usa uma perna mecânica. Mas esse é o meu ponto de vista, tá? Que muitas pessoas acreditam estar certo. Tanto é que nos nossos projetos lá no Senado, as pessoas têm me apoiado, tá? Então assim, gente, basicamente você tem que ter a visão bastante comprometida e com a correção. Mesmo com a correção, essa visão não é corrigida a ponto de você ser considerado uma pessoa normal. A maior parte dos casos, eu diria, não temos pesquisas em relação a isso, porque não temos quase nenhuma pesquisa, tá? A pesquisa mais completa de ceratocone que foi feita no Brasil foi eu que realizei, tá certo? E está no livro também. Mas como não temos pesquisa, eu posso afirmar pelo que eu tenho visto, que a maioria das pessoas que se enquadram como PCD, que tem ceratocone, são monoculares. Elas usam algum tipo de correção que adianta para um olho e acaba não corrigindo o outro. Conseguimos ter uma vida relativamente normal, entre aspas, muito entre aspas, né? E temos essa visão comprometida de um dos olhos a nível de ser considerado PCD. Gente, visão monocular não é considerado PCD para fins federais, tá? Ainda. O pessoal da visão monocular é muito engajado, tá? Eles já estão com projeto de lei lá no Congresso, eles têm muitos bons representantes e me parece que logo, em breve, vai sair essa lei. Se eu estou falando com vocês e não saiu essa lei ainda, tá? Me desculpe se eu falei bobagem, mas eu acredito que ainda não, tá? Porém, na maioria dos estados do país, do Brasil, a visão monocular já é considerada deficiência, tá? Aqui no meu estado do Paraná no estado de São Paulo do Rio de Janeiro da maioria dos estados já é considerado deficiência. Então, resumindo, gente, se você tem ceratocone e mesmo com a correção, você ainda não enxerga completamente de um ou dos dois olhos, resumindo, gente, você é considerado PCD.
Não é fácil conseguir os laudos, mas insista com o seu médico. Então, sempre exija o laudo de acuidade visual, tá? E se esse laudo de acuidade visual apresentar para você 20/200 com o uso da correção, você deve exigir o seu laudo PCD e deve sim utilizar para tudo o que for necessário esse laudo, seja para vaga de emprego, para editais de concurso público, desconto para aquisição de veículos. E todo mundo que tiver nessa condição, né, e tiver dúvida sobre isso, por favor, me procure, estou à disposição, beleza? Espero ter explicado bem. Caso não, deixe aí seu comentário, deixe seu like e estamos juntos na luta. Um grande abraço a todos.